Então, queridos irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos finalizando a nossa semana de oração e nós vamos falar sobre o jejum intermitente. O que é esse jejum? Qual o cardápio e o tempo? Foram feitas essas perguntas no chat e o irmão Akira Ishii está aqui conosco para esclarecer este assunto. Boa noite, irmão. Boa noite. Eu agradeço então a Deus, né, por estar participando essa última vigília, né? E nós estamos na reta final, né? Então, a pedido da irmã Alessandra, né, alguns participantes falaram um pouquinho sobre a questão do jejum intermitente, se pode ser feito, se não pode ser feito, né? Ela estava com dúvidas. E eu aqui rapidamente eu vou comentar alguma coisa sobre o jejum intermitente. Na palavra de Deus, nós temos alguns textos que nos falam sobre a questão do jejum, né? Então, aqui nós temos, mas esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Quando Jesus subiu do Monte da Transfiguração, ali estando com Pedro, Tiago e João, depois de Jesus apresentar o reino, a volta de Jesus em miniatura, né? Através de Moisés, aqueles que vão ressuscitar depois de mortos, através de Elias, aqueles que vão ser trasladados vivos. Então, eles voltando ali debaixo do monte, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, né, lunático, né, que ele se jogava no fogo, se jogava na água, e os discípulos ficaram com ciúmes de Jesus, e ali, esse ciúme fez com que o poder deles enfraquecesse, né? Aí os discípulos eles estavam decepcionados porque não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus chegou, né? Mestre, por que que nós não pudemos expulsar o demônio? Olha, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então, o jejum seria abstinência parcial ou total de ingestão de líquidos ou de alimentos, né? E também a palavra de Deus fala, jejuai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos alguns tipos de jejuns, né? Tem um jejum espiritual, que é aquele jejum onde a pessoa tem a temperança, né? A partir de 1844 para cá, nós jejuamos em vários sentidos, né? Nós não fazemos ingestão de alimentos carnes, tanto de carne branca quanto de carne vermelha, né? Nós jejuamos no sentido de não usar bebida, tabaco, cigarro, drogas, né? Na medida do possível, a gente procura evitar também o mais possível as drogas legais, né? Que são os medicamentos. Em emergências eles nos ajudam, né? Mas para uma doença crônica eles não vão resolver, né? Então, a gente jejua de fazer uma alimentação que não seria correta, né? Que a gente sabe que, como o irmão Elias disse, né? Não é somente o uso de bebida alcoólica, uma pessoa que empanturra o estômago às 10 horas da noite de muita comida, né? Ou fora desse outro horário também, a pessoa come muito, né? Aquilo lá vai causar fermentação e vai causar álcool, né? Então, existe o jejum espiritual, que é aquele geral, né? Que nós, como reformistas, nós abstemos de muitas coisas nocivas à nossa saúde, né? Então, e tem um jejum espiritual, que é aquele que a pessoa passa, por exemplo, faz uma refeição às 6 da tarde da sexta-feira e depois só vai comer no pôr do sol do sábado, né? Um jejum de 24 horas, esse é o jejum espiritual. Esse jejum, Cristo, ele passou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Assim como Moisés, né? Moisés representa Jesus, ele ficou ali na presença de Deus, e durante esses 40 dias e 40 noites ele não sentiu fome, não ficou fraco. Qual a diferença que Cristo sentiu? Porque ele realmente, ele
veio para fazer uma missão especial de salvar o homem, e ele tinha que provar para todo o universo que realmente Deus, ele, para vencer o pecado, ele tinha que vencer o apetite. E aí, durante 40 dias e 40 noites, ele não comeu nada. Então existe esse jejum espiritual, né? Então, o jejum espiritual, esse Cristo fez. Nós também podemos fazer um jejum, meio jejum. A gente pode, por exemplo, fazer uma janta na sexta-feira e quando for no meio-dia, a gente almoça. A gente não come uma refeição. Ou a gente pode também fazer de 2 refeições, né? A gente janta e só vai jantar, né? No caso seria esse jejum de 24 horas, né? Além desse jejum espiritual, nós temos o jejum terapêutico. O jejum terapêutico é aquele que nós vamos comentar aqui, que é o jejum intermitente. Então, olha só que coisa interessante. No ano de 2016, uma pessoa foi laureada com o Prêmio Nobel de Medicina. A pessoa ser laureada com o Prêmio Nobel de Medicina não é fácil, não. É uma conquista para o cientista das máximas, né? E no ano de 2016, o Dr. Yoshinori Ohsumi, um japonês, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por descobrir o jejum intermitente, né? Então, o jejum intermitente, o que acontece? Quando a gente come a comida, esse alimento ele precisa de uma energia para fazer a digestão dele, né? Então, é usado, por exemplo, a energia do nosso corpo. Quando a pessoa fica sem comer nada, o organismo ele fica livre, né? Ele fica livre. E ele começa a usar suas energias para fazer a autofagia. O que seria a autofagia? A autofagia, as células, né, as nossas defesas, os macrófagos, né? O que eles vão fazer? Eles vão devorar as células envelhecidas e doentes. Então, por exemplo, quando a pessoa faz jejum, é comum, né? O hálito da pessoa ficar assim um pouco fétido. E a palavra de Deus fala, né, que quando você jejuar, você não mostra com um semblante triste, né, para que as pessoas vejam e você seja recompensado ali, né? Mas jejua e em segredo, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa jejua, o corpo todo ele se concentra para fazer uma desintoxicação, uma destruição das células defeituosas, né? E as células doentes. E o resultado disso é que a pessoa vai viver mais. Então, o Dr. Yoshinori Ohsumi, ele fez apresentou esse trabalho para a comunidade científica, e no ano 2016 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, o Prêmio Nobel de Medicina. Se ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e foi reconhecido mundialmente, o jejum ele é bom, né? E a própria Bíblia, ela fala sobre isso, né? Então aqui, ó, Yoshinori Ohsumi foi laureado com o Prêmio Nobel em 2016, reconhecendo as suas descobertas inovadoras sobre os mecanismos da autofagia. Este processo celular envolve a degradação e reciclagem dos componentes celulares, sendo amplificado durante o período de jejum, né? Então, quando o corpo está sem nenhuma comida no estômago, ele vai usar as energias para fazer essa limpeza, né? Essa faxina nas nossas células. E aí, o que acontece? A gente tem aqui o relógio biológico que o irmão acabou de mencionar, né? O irmão Walker. Aqui nós vamos ter aqui o relógio biológico. Então, olha só. Cada horário, o órgão, ele funciona com mais intensidade, né? Então, por exemplo, ó, só para os irmãos terem ideia. Começa das 7 da manhã até as 9, é o horário do estômago trabalhar de forma intensa, no pico dele, né? Aqui, ó, os irmãos podem ver aqui no desenho, ó. Ali, ó, das 7 às 9 é o horário do estômago. Então, por isso que o irmão Walker falou. A gente precisa comer como um rei de manhã.
almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Né? Porque a gente vê aqui, por exemplo, que o estômago ele tem uma hiperatividade das 7 às 9. Então, se a pessoa faz uma refeição de granola, né? Come alimentos fortes, isso é bom. Aqui, ó, das 7 às 9 da manhã seria o estômago, o pico do trabalho intenso dele. Das 9 às 11, o baço e o pâncreas. Das 11 às 1 da tarde, o coração. Da 1 da tarde até as 3 da tarde, o intestino delgado. Das 3 da tarde até as 5, a bexiga. Das 5 da tarde às 7 da noite, os rins. Das 7 da noite às 9 da noite, o pericárdio, né? O coração também. Das 9 da noite até as 3, das 9 até as 11, aí seria aqui o intestino. Das 11 às 1 é a vesícula biliar. Tanto é que quando a gente, nos grupos de limpeza do fígado da vesícula, a gente toma o coquetel triple, o suco tríplice, às 10 da noite, né? Porque aí você prepara a vesícula para fazer a limpeza da vesícula e do fígado, né? Então, esse tratamento, ele é feito aqui, ó, das 1 da madrugada até as 3 é a limpeza do fígado. Então, a limpeza hepática, a gente toma os 100 ml de suco de limão, 120 ml de suco de azeite de oliva extra virgem e 180 ml de suco de laranja puro. A gente mistura esses 3 ingredientes, põe numa garrafa, chacoalha bem. Da cozinha a gente vai pro quarto. Na frente da cama a gente põe uns 2 cobertores, uns 2 travesseiros. Toma todo o conteúdo, até no máximo em 5 minutos. Deita para o lado direito, encolhe a perna perto daqui do abdômen, não conversa, não se mexe por 20 minutos. Depois de 20 minutos a pessoa se mexe, né, dorme. Aí põe o despertador para despertar às 6 da manhã. Aí toma um copo de água morna, de água morna. Às 6h15 e também às 8, a pessoa toma um copo de 250 ml de água morna com sal amargo, que é o sulfato de magnésio, que compra na farmácia. Toma às 6h15 e depois às 8. E aí, isso é feito no 7º dia, na fase da lua nova. Então, o corpo ele vai eliminar muita sujeira, muita impureza, né? Então, ó, vocês estão vendo aqui que o relógio biológico do fígado e da vesícula é nesse horário da noite. Por isso que a gente toma o coquetel, o suco tríplice, às 10 da noite, né? Aí, ó, das 3 da madrugada até as 5 é o pulmão e das 5 às 7 o intestino grosso, né? Então a gente vê esse relógio biológico. Então, o que acontece? Você comeu uma comida e te fez mal, né? Porque tem gordura que faz mal, né? A pessoa come muita gordura, às vezes a pessoa come muito açúcar, né? Coisa muito doce, né? Às vezes a pessoa come muita proteína. Então, quando acontecer isso, as pessoas devem usar coisas ardidas, azedas ou amargas para neutralizar, né? Então, por exemplo, a pessoa comeu e passou mal, aí ele vai fazer o quê? Ele vai tomar água com limão, água com chá de boldo, né? Coisas amargas. A pessoa pode, por exemplo, quando ele está doente de alguma enfermidade, ela pode incluir na salada, no almoço, salada de agrião, salada de rúcula, coisas ardidas, né? O alho, a água do alho, né? Se você pegar uns 2, 3 dentes de alho, esmagar e deixar num copo com água de um dia para outro, e tomar aquela água, ele vai neutralizar aqueles efeitos, né? Maléficos da gordura, da proteína, né? Então, o diabético, ele precisa usar coisas amargas, né? Chá de carqueja, né? Chá de carqueja é muito bom para a pessoa que tem diabetes. O vinagre de maçã, que ele é ácido, né? Ele é muito bom. Por exemplo, você pegar 1 litro de água alcalina, com pH de preferência alcalino, com pH de 8,5 a 10,5. Você bate no liquidificador 2 maçãs, você coa e depois você põe 70 ml
de vinagre de maçã orgânico e tomar durante 7 dias no mês, toma aí durante 4 meses. Ele é fantástico, viu? Muito bom. A mesma coisa também pode acontecer você tomar também. Você pega 1 litro de água alcalina, pega meio limão, bate com semente, casca e tudo, né? A casca tem 3 óleos essenciais, tem 2 substâncias interessantes, a rutina, a risperidina, o limoneno, o limonol, o lineol. Ele trata estômago, trata intestino, trata fígado. Você coa e depois você coloca 1 colherzinha de sal grosso e toma durante 6, 7 dias. Então também é fantástico, extraordinário. Eu uso, por exemplo, do água com limão. E aí também a pessoa pode tomar durante uns 6 dias o suco verde, né? Nós já mencionamos já nas palestras anteriores que o suco verde faz parte da alimentação biogênica. Ela aumenta o alimento biogênico, sementes germinadas e brotadas, aumenta no valor nutricional em 500 vezes mais o valor nutricional. Então, você vai pegar aí pepino, pega maçã, pega cenoura, pica e põe no liquidificador e pega meio copo de água de coco. A água de coco tem um ácido láurico que ela é fantástica também. Você bate no liquidificador, coa, aí acrescenta folhas, né? Folha de salsa, folha de couve, folha de hortelã, pode pôr onoponopolis, pode pôr brócolis, pode pôr amêndoa hidratada, né? Pode pôr coco, pode pôr amendoim hidratado, alpiste, painço, né? E pode pôr a semente de girassol. A semente de girassol ela é muito fácil, é barata, né? E resolve bem, muito boa. E aí você bate, coa e toma de manhã por 6 dias no mês, né? E aí pode tomar, né? Todo mês, uns 6 dias, é fantástico. Então, o jejum intermitente, como que você pode fazer? Você pode passar, por exemplo, o dia inteiro só na água. Ah, Kira, eu quero perder peso. Aí você passa em uns 2 dias só bebendo água. Você começa às 6 da manhã e termina 10 da noite. Vai tomando água, né? De períodos em períodos. Pode estar tomando água. Pequenas quantidades, né? Aí depois de 2 dias a pessoa volta a ter uma refeição normal. E tem também o jejum intermitente de sucos, né? Então, por exemplo, você que tem problema de ácido úrico, problemas de pedras, cálculos renais, né? Você que quer emagrecer, você pode usar a melancia, né? Então você pode chupar, você chupa a melancia às 8 da manhã, né? Depois, depois de umas 3 horas, 2 horas e meia, você chupa de novo, né? Umas 10 e meia. Depois, 10 e meia, 11, ou depois 1 da tarde. Depois de 1 da tarde, 1 da tarde, 2, 3 e meia de novo, 3 e meia, 4, depois 6 da tarde. Então você passa o dia, né? Você pode passar um dia por semana, dependendo, só com melancia. Ou então você pode fazer também, durante os 7 dias na semana, os 10 dias na semana, você come só fruta. Pode ser só a mesma fruta, ou você pode variar. Né? Então você acorda de manhã, você não come arroz, você não toma café, o cevado, você não come pão, não come fruta, não come nada. Aí você vai comer só fruta, ou só abacaxi, ou então pode ser só umas laranjas com bagaço, pode ser laranja lima, né, que ele é amargo, a lima que é amarga. Você pode usar morango para quem tem ácido úrico, dores reumáticas. Para quem tem problemas de útero, de ovário, vai usar melão, né? A pessoa pode usar também mamão com maçã para quem tem problema de gastrite, né? Pode usar iogurte com morango, iogurte com ameixa passa para quem tem problema de intestino, né? Então, existem várias formas de a gente fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente, você passa uma refeição da manhã ou da noite só com frutas. Ou você pode usar só água também. Ou então você pode fazer a opção de não comer nada, né? O jejum intermitente também é aquela refeição sem nada. Senão você corta uma refeição ou corta 2, né? Então, dependendo da idade da pessoa, se ela é criança ou é idoso, né? Ou é gestante, aí a pessoa tem que ter mais cuidado, né? Porque pessoa que tem diabetes, por exemplo, né?
Se ela fazer jejum muito tempo, ela sente fraca, pode até dar problema. Mas a pessoa pode, né, fazer jejum menos forçado, né? Esse jejum de frutas não tem problema. O jejum que não come nada, aí é um pouco mais difícil, pode fazer meio jejum. E o corpo vai acostumando, né? À medida que você vai fazendo, o corpo vai acostumando. No começo, você sente assim um pouquinho de dor de cabeça, às vezes, né? Mas é um processo de desintoxicação que o corpo ele está trabalhando para fazer essa autofagia, né? Então, por exemplo, a gente trabalha 6 dias. Aí o corpo fica pedindo descanso, né? Então vem o sábado. E a vida não é só de comer, né? A gente não vive para comer, mas a gente come para viver, né? Então, claro que cada profissão que a pessoa tem, se ela é intelectual, se ela é braçal, aí vai ser a ingestão de calorias, né? Então, depende com o trabalho que você exerce, é uma pessoa que usa muita memória, né? Quem é professor da aula, aquelas pessoas que usam muita mente, ele tem que usar uma alimentação assim mais, né? Voltada para a nutrição, né? Do magnésio, da B12, né? E tudo mais. Então, cada um conhece o seu corpo, né? E deve fazer os testes, né? Mas sempre o jejum intermitente ele faz bem. Sempre faz bem mesmo, é aconselhado, né? Então a minha esposa mesmo, a gente tem costume de almoçar na sexta-feira, aí só vai almoçar no sábado, né? Aí não faz a refeição da janta, não faz a refeição do sábado de manhã, só vai almoçar no sábado meio-dia, né? E de vez em quando, né, é bom quando a gente tá ruim, tá passando mal, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar a alimentação normal. Os cachorros, eles ensinam a gente, velho. Quando eles ficam doentes, o que eles fazem? Eles não comem, não. Eles vão lá e mastigam lá um capim, de repente tá vomitando, de repente já tá ficando bom, né? Então, o segredo é a gente usar de sabedoria, né? Analisar a natureza, prestar atenção e ver como que o nosso corpo ele reage a isso e fazendo as adaptações, né? Claro que vai ter pessoas que não vai conseguir fazer o jejum espiritual né, de não fazer 2 refeições, mas pode fazer meia. Se não puder fazer meia, faz o jejum de frutas, né? Então, pode estar comendo frutas, né? A cada 2 horas e meia, a cada 3 horas, porque a fruta ela tem uma digestão lenta, rápida, né? Dependendo da fruta, até mais rápido. Por exemplo, se tomar água de coco. Água de coco, em pouco tempo, você já está com fome, né? Você chupar melancia, chupar melão, dali poucos minutos, poucas horas, 2 horas e meia, 3 horas, você já está com fome. Mas, né, se você já come um alimento, um abacate, um coco, né, aí a digestão você pode comer por mais tempo, porque o processo digestório dele demora mais, né? Mas sempre lembrando, né, qual que é a verdadeira temperança? A verdadeira temperança é a gente usar no dia a dia alimento, né? Alimento é aquele que a mãe natureza oferece no estado natural. Produto comestível é aquele que a gente precisa desembalar, né? Desempacotar. E quando a gente vai ler no rótulo, vai ter lá muito conservante, muito corante, flavorizante, aromatizante. Então, a gente deve procurar. Eu, por exemplo, né? De manhã, é comum assim fazer refeição assim de milho verde cozido, né? O milho verde ele é neutro, né? Você pode usar tanto com coisa doce quanto com coisa salgada. É como se fosse um pão, né? Com o pão você faz torta, com o mesmo pão, com a mesma farinha você faz o pão salgado, né? Então, inhame, batata doce, batata baru, essas mandioquinha, né? É, a batatinha, a mandioca, são fontes de carboidratos, né? Que ele funciona como se fosse um pão, né? Funciona como se fosse um pão. E são opções, né? Arroz integral, né? O arroz integral ele pode ser usado de forma salgada e também de forma doce. A gente usa arroz doce, né? De preferência você pode adoçar o arroz doce você pode cozinhar com leite vegetal, né? Leite de semente de girassol, leite de alpiste, leite de paim, sem colocar o leite normal, leite de vaca, né? Você pode colocar. A gente pode comer, por exemplo, pipoca.
né? Eu, por exemplo, eu estouro as pipocas sem colocar uma gota de óleo. Tem também essas pipoqueiras que você compra na internet, que elas estouram a pipoca, né? Geralmente eu coloco a pipoca, o milho de pipoca numa panela de pressão, que ela tem ela é grossa, aí acendo o fogo, pego uma colher de madeira e vou mexendo, vou mexendo, vou mexendo, aí vai esquentando, vou mexendo, vai esquentando, vou mexendo, vai esquentando. Quando ele começar a estourar, eu tiro a colher de madeira, põe a tampa, levanta aquela válvula né? Aquela válvula, aquele pininho, levanta para sair o ar, né? E ele vai começar a estourar, de vez em quando eu dou uma chacoalhadinha, uma mexidinha. Depois eu parou de estourar, né? Quando a pipoca é boa, ela estoura bem rapidinho e tem que ser no fogo bem alto. Aí de vez em quando eu vou mexendo, de repente quando eu percebo que parou de estourar, já pego a vasilha, ponho a pipoca, tiro rapidinho, né? Apago o fogo e ponho um azeite de oliva e ponho sal. Irmãos, fica uma maravilha, viu? É uma pipoca, né, que você pode comer até de noite, umas 7 horas, que não vai pesar o estômago. Se você colocar óleo de soja, estourar a pipoca e comer de noite, pode ser que dá um pouquinho de peso, entendeu? Agora, a pipoca sem o óleo, ele não dá problema, né? Quais são as fontes de gordura que a gente pode estar usando? Um abacate. Quando não tem abacate, você pode usar coco. Quando não tem coco, você pode usar amendoim. Amendoim sempre tem no mercado, né? Tem uns amendoim que tá vendido, eles vendem, eu acho que é uns R$ 9 o pacotinho de meio quilo. Aí você compra e põe numa panela e torra ele, põe numa vasilha assim. E aí quando você for fazer a refeição, você come alguns grãos de amendoim torrado. É uma fonte de gordura excelente, né? O coração ele precisa de gordura, para os irmãos terem uma noção, para vocês terem uma noção. Quando a gente faz exame de eletrocardiograma, pode pegar e colocar na ponta do dedo que ele faz ele consegue medir o batimento cardíaco. Então o coração ele tem um bombeamento muito forte, né? Para fazer um eletroencefalograma, a gente tem que colocar direto na cabeça, porque a força do cérebro é 10 vezes menor em questão né, de você fazer o exame. Então o coração ele necessita de gordura, mas não é essas gorduras ruins, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo esses óleos de refinado, né? Esses óleos, eles passam por um processo de refinação, né? E para ele ficar na gôndola do supermercado, ele começa a ficar rançoso, para não estragar, eles põem gordura parcial trans. Então, e pior ainda quando você frita um pastel, você frita uma batata frita que aquele óleo fica saturando, né? Ele aquece a alta temperatura, ele produz substâncias cancerígenas terríveis, né? Pastel de feira, essas batata palha, por exemplo, né? Que se coloca aí nas maioneses, aí é um veneno para a saúde, causa câncer e tudo mais. Ainda bem que às vezes a pessoa usa só de vez em quando, né? Mas não faz bem, né? Então esses óleos de cozinha não faz bem. E que mais? A pessoa pode usar gergelim, né? Tem alguns produtos mais caros, mas a pessoa pode usar em menos frequência, né? A tâmara, né? Amêndoa, castanha do Pará com casca, as nozes, pistache, né? Então, você compra uma quantidade pela internet, 1 quilo, meio quilo, né? E você come uma unidade por refeição, né? Por dia, vai ficar legal, né? Fica bom, é uma gordura boa. E em questão de açúcar bom, a própria fruta, né? Uma fruta bem madurinha, uma banana bem madurinha, uma mamão bem madurinha, uma maçã, não tem necessidade de você ficar usando açúcar cristal, né? E aí quando você usa o açúcar, o nosso cérebro produz muita dopamina. Quando um alcoólatra ele está em crise de abstinência, ele começa a dar aquele delírio tremens. Se para você tirar um alcoólatra da crise de abstinência, é só você dar água com açúcar. Ele melhora rapidinho. Então, para vocês verem que o açúcar ele vicia, ele produz muita dopamina, muita serotonina. Os irmãos não têm noção, né? Quanto que é bom a pessoa usar o mínimo possível açúcar, né? E quando for usar, usa o mel, usa a rapadura, usa o melado de cana, usa o açúcar mascavo. E não precisa usar muito, não. A gente acaba acostumando, né? A própria fruta, né? Ela tem um docinho natural. A saúde é totalmente diferente, né? Então nós temos muitas fontes de açúcar,
natural nas frutas, né? Você compra aí umas uvas passas, nossa, é uma maravilha. Uva passa um açúcar excelente, né? Só não pode usar, abusar, né? Tem que ter cuidado quem tem diabetes. Mas fora isso, é uma maravilha, né? A pessoa está usando a uva passa. Em questão de proteína, nós temos uma proteína excelente no feijão, né? Na ervilha, na lentilha, que tem o lítio que é bom para viciados em bebidas, cigarro e drogas, usar, porque ele acalma a pessoa. A gente tem o grão de bico, a gente tem a soja, a gente tem a castanha portuguesa, até mesmo na época da jaca, se você pegar aquela semente e cozinhar, é uma proteína de excelente qualidade. Olha, você vê, ó, jaca, semente de jaca, é uma coisa que a pessoa joga fora. Semente de jaca é como se ele tenha as proteínas biológicas excelentes, semente de jaca, né? Então, em fonte proteica, nós temos aí uma gama de opções. Em fonte de carboidratos, os carboidratos com fibras, né? A gente tem a aveia, tem a granola, a gente tem a batata doce. Geralmente, batata doce, mandioca, inhame, batatinha é bom você amassar com azeite, amassar com garfo, e para não ficar muito seco, você põe um pouquinho de óleo de coco, você põe um pouquinho de azeite de oliva extra virgem. Agora está um pouco puxado o preço, mas você pode pôr um abacate amassado, né? Tem que colocar alguma coisa com umidade para não ficar tão ressecado. Mas é um carboidrato excelente, com fibras, oligoelementos. Não precisa a pessoa ficar usando esses arroz branco, esses macarrão branco, esses pão branco, né? Então, são opções. A gente tem o fubá, né? Infelizmente, hoje, os fubás, grande parte dos alimentos à base de milho é tudo transgênico, né? Mas é uma opção, né? É uma opção. A pessoa está usando milho também, é o fubá, né? Tem bastante fibra. E aí, frutas, né? A gente vê que a fruta está cara, compra a fruta da época, o que tiver na promoção, né? Mas a gente não pode ficar sem fruta, né? Ah, irmão, aqui eu preciso de fazer uma desintoxicação. Então, passa um dia inteiro só na fruta, né? Chupa só laranja, chupa só mexerica, né? Então, o jejum intermitente, ele é muito interessante, né? A gente, por tanto estudar, assim, conhecer a importância dos recursos naturais, a gente acaba usando no dia a dia como se fosse uma dieta de uma pessoa doente, né? A gente já usa isso no dia a dia, né? Já evita muita coisa. E a gente sempre tem saúde, sempre tem disposição, né? A pessoa dormir bem e tudo mais. Então, irmãos, eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade e vamos fazer o jejum intermitente, né? Vamos usar aquilo que é bom para nós, para nossa saúde e com certeza depois os irmãos vão contar, as irmãs vão contar as bênçãos que tiveram na melhora da saúde, tá ok? Muito obrigado.